Graça e paz, querido. Hoje nós vamos dar início à nossa série sobre princípios bíblicos. E eu queria que você abrisse tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, diz assim: Porque quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque tinha o seu alicerce na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. É interessante nós olharmos que Jesus ele diz o seguinte: se você ouvir essas palavras e se você praticar essas palavras. Tiago fala: aquele que ouve e não pratica é como o homem que olha para o espelho e esquece o que viu. E que aquele que não pratica também não vive nada daquilo que fala. Nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós vivemos. A minha boca e a tua, ela pode falar muita coisa, mas é a nossa vida a maior pregação de todas, e Paulo fala que nós somos cartas vivas. Quando nós falamos de princípio bíblico, o que é um princípio bíblico? Um princípio bíblico é uma verdade eterna, incontestável, que vai funcionar para você em todas as coisas que você for fazer, em todos os lugares que você tiver, em todo o tempo que você viver. Aliás, um princípio bíblico ele é atemporal. Ele é o mesmo quando Deus disse na primeira vez e vai ser até a consumação dos séculos. Ele vai funcionar lá no Monte Horebe, quando Moisés falou, e vai funcionar até a volta do Cordeiro. Ele vai funcionar para você que é pai, que é mãe, que é filho, que é pastor, que é ovelha, que é empresário, que é empregado, independe aquilo que você é. Ele funciona para todo mundo. Ele é válido para tudo que você faz, ele é válido para todo mundo. Ele é válido para uma criança, para um adulto. Isso é um princípio bíblico. E entre os princípios, nós temos alguns que se destacam. E é os que nós vamos estudar. Nós vamos estudar 7 princípios. E quais são eles? Nós vamos falar sobre caráter. O que é caráter? Caráter nada mais é do que característica. Eu até brinco com alguns discípulos que todo filho tem característica do pai. Com certeza você tem alguma coisinha do teu pai, não tem? Ou é o nariz, ou é o olho. Os filhos de Deus têm características de Deus, os filhos do diabo têm as características do diabo. Mordomia. O que é mordomia? Mordomia é como nós administramos as coisas que Deus nos deu. Semear e colher. Não precisa nem explicar. Né? O que é bom entender em semear e colher é que a semente você escolhe. A colheita é a proporção, não. Então cuidado com a semente. Autogoverno. Você aprender a se governar. Salomão ele fala assim que o homem que não consegue dominar a si mesmo é como uma cidade sem muro. Ou seja, não tem nenhuma proteção, se autodestrói. É a história do auto-sabotar, o botãozinho vermelho aqui atrás, que a hora que está tudo indo bem na tua vida, você vai lá e brum, e você coloca tudo a perder. Soberania. O que é o princípio de soberania? É a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus. Eu entender que Deus está no controle de todas as coisas. Individualidade. Individualidade é como Deus fez você e o chamado que Ele deu para você. E como esse chamado é aplicado ao corpo. Por que nós somos diferentes? Porque Deus projetou um corpo, não projetou uma linha de produção em série. Ele fez cada um de uma forma, porque tem um propósito. Aliança. Por que o princípio de aliança é importante? Porque no mundo de Deus, no reino de Deus, o mínimo de Deus é 2. Andarão 2 juntos. Se houver entre 2 ou mais concordarem na terra, tudo parte de uma aliança. E aí você diz, mas eu tenho uma aliança com Deus. Ótimo, legal, eu acredito em você. Mas biblicamente, se você tem uma aliança com Deus, você tem aliança com pessoas. E se você não tem, você é um mentiroso. A cruz
ela é vertical, mas ela é horizontal. Você tem uma aliança entre Deus e o homem, mas você tem que ter uma aliança entre homens e homens. Do contrário, você não tem. E quem nasceu de novo ama o seu irmão. Então nós temos um princípio de aliança. Nós vamos estudar todos esses princípios. Mas por que eu preciso viver por princípio bíblico? Porque é a forma mais incrível que tem de viver, querido. É o que te garante ter uma vida plena. Não uma vida de uma área boa, 10 detonadas. Não, ela equaliza a tua vida. Existe uma coisa chamada plenitude. Quando Deus fala com Josué, ele diz, não se aparte do livro dessa lei. Medita nele dia e noite, ele te fará prosperar em todos os teus caminhos. E agora eu vou te fazer uma pergunta, o que é prosperidade para você? O que é ser próspero em todos os teus caminhos? Para muita gente, prosperidade é dinheiro e não tem nada a ver uma coisa com outra. Prosperidade, a palavra hebraica para prosperidade é tsaleia. E tsaleia significa ir bem em todas as coisas. É ter a tua vida familiar ajustada, a tua vida financeira ajustada, a tua vida profissional ajustada, a tua vida ministerial ajustada. E isso daí é o que Davi fala, que é ser suprido por Deus e ser abençoado por Deus. Isso é princípio. Isso é o que traz norte para a tua vida. Agora, quais são os resultados de eu viver por princípio bíblico? Primeiro, é você ter tua mente renovada. Sabe por que você não vive em princípios? Porque você pensa do jeito errado. Desculpa, mas você já parou para pensar sobre o que você pensa? Seria uma coisa legal para fazer. Tem muita gente que fala de batalha espiritual, é legal, né? Tema gostoso. Mas você sabe onde é a pior batalha? Aqui. É você mudar os teus conceitos, ou os teus pré-conceitos. Paulo fala em Romanos 12, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como culto racional, e não se conformem com esse século, mas sejam transformados pela renovação do entendimento, para poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas se você não vive por princípio, ela é ruim, chata e desagradável. Porque sempre a tua carne vai contra ela, então renova o teu entendimento. Segunda coisa, te dá discernimento espiritual. Você vai começar a entender que as coisas que você vive, muitas delas têm origem no mundo espiritual e só podem ser mudadas também por atitudes espirituais. Terceira coisa, vai fazer com que o Espírito Santo flua através da tua vida com liberdade. A quarta é te dar uma vida ajustada em todas as áreas, o que eu estava falando agora. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ele dá o seu fruto ao seu tempo, as suas folhas não secam. Você começa a viver aquilo que não é esperado, mas aquilo que Deus projetou para a tua vida. Você quer entender isso melhor? Tá. Nós temos 4 estações no ano. Primavera, verão, outono, inverno. Existe alguma árvore que não perde a folha no outono? Elas ficam como mortas. Davi falou o quê? Você vai ser como árvore que não perde as folhas. Ou seja, você não vai viver do que é esperado. Você vai viver daquilo que Deus tem para a tua vida. E a quinta consequência de viver por princípio bíblico é você ter uma mudança no seu estilo de vida. Sabe por que muita gente não vive o que Deus tem? Porque é religioso. Sabe a diferença entre o religioso e o servo de Deus, o filho de Deus, que tem um relacionamento com Deus? O religioso tem um discurso na ponta da língua, mas o coração dele está longe do Senhor. Agora, o filho de Deus tem relacionamento, e o relacionamento transforma a vida dele. Se você entendeu essas diferenças, eu vou te fazer uma pergunta. Você vive de achismos? Você vive de regras humanas? Ou você vive de princípios? Porque se você não vive de princípios, eu vou ser muito sincero, a tua vida está longe de ser o que Deus projetou para você. Então eu posso dizer sem medo de errar, você tem uma área na tua vida que está muito bem e várias outras que estão muito mal.
Você pode ganhar muito dinheiro e a tua vida ser medíocre. Você pode ter o teu ministério muito legal, ser conhecido por gente, mas o teu casamento está destruído. Você pode ter muita coisa e ao mesmo tempo não ter nada. Porque tudo que você construiu foi sobre palha, foi sobre areia. E a hora que vier o vendaval você não tem estrutura. Porque você não tem princípio, não tem alicerce. Princípios são alicerces. Se você entendeu essa verdade, você vai caminhar com a gente nessas semanas para aprender sobre princípios bíblicos. Não importa se você é da igreja A, B, C, D, E, Z. Ninguém está te falando mude de igreja. Eu estou te falando volte para a palavra. O que Deus tem para a tua vida não é uma revelação, é uma verdade eterna. Não é animamento, é avivamento. Não é movimento, é mudança. Não é qualquer outra coisa. O que Deus tem para a tua vida é uma transformação. O Evangelho transforma. Mas nós temos que entender muita coisa. Então eu quero te convidar a caminhar com a gente nessas semanas e viver uma experiência de mudar um princípio, de mudar a tua vida e pautar ela por princípios bíblicos. É hora de buscar o Senhor como se deve buscar. Nós sabemos que nós vivemos tempos ruins. E a única coisa que pode te alicerçar e me alicerçar é uma verdade imutável. Deus te abençoe.